Como saber se eu sou uma boa mãe, uma boa pessoa? Pois até hoje, os relacionamentos que eu atraí me fizeram duvidar do meu próprio valor. Essa foi uma mensagem que eu achei muito lindinha que eu recebi no meu Instagram de uma seguidora aqui que agradeceu o conteúdo e eu devolvo o sentimento, agradeço profundamente a confiança e fico feliz em saber que Deus em mim toca Deus em ti, porque o mérito certamente não é meu. O fato de eu falar mais ou menos bem, mais ou menos com alguma qualidade de oratória, é dom do Criador. Então o mérito deve ser dado todo a Ele. Isso não é modéstia, isso não é humildade. Isso é o que é, certo? Então, vamos lá. Senhores, senhoras, essa é uma dúvida muito frequente. Muitas pessoas perguntam, como saber se eu estou sendo certo? Como saber se eu estou agindo bem, se eu estou agindo mal? Como saber? E essa é a pergunta que vale US$ 1 milhão. Todo mundo quer saber, especialmente os espiritualistas. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou vivendo bem? Eu quero partilhar com vocês uma conversa uma vez que eu tive com o irmão meu. Meu irmão, ele é judeu, né? Se converteu ao judaísmo há muito tempo atrás. E quando ele estava ali apaixonado pela doutrina, ele vinha compartilhar os estudos dele comigo, eu achava maravilhoso, eu adoro conversar, né? Eu vim de uma família kardecista, aí mais tarde a minha mãe foi para a Umbanda, e naturalmente levava os filhos, então eu conhecia o kardecismo, a Umbanda. Minha mãe achava importante a gente fazer catolicismo porque a minha família tinha uma base católica muito forte. Me crismei lá, tudo bonitinho, fiz a catequese. E mais tarde, assim, fui indo para o universalismo de maneira geral. Acredito, sei, conheço as leis, assim, os mistérios de Exu, de Pombagira. Conheço assim, né, dentro de até onde eu estudei, existe muito mais para saber. Meu conhecimento é limitado, mas eu conheço, eu sei quem são esses espíritos, sei que não são treva nem nada disso. A gente até pode falar algum dia sobre isso, né? Vou partilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, que é um conhecimento estreito mesmo. Mas no fim, Exus, Pombagiras, por exemplo, são espíritos como eu, como você, que tomam uma forma específica, um certo jeito de falar, uma certa energia psíquica e emocional de atuação para melhor agir dentro do campo que eles precisam trabalhar, para melhor servir as pessoas que eles precisam atender. É somente isso. São espíritos como nós, servidores da luz como nós, que estão... O que é o servidor da luz? É todo aquele que está verdadeiramente comprometido com a sua reformulação interior. Ponto. Isso é ser um trabalhador da luz. Eu não preciso ser Jesus Cristo, eu não preciso ser Maria Teresa de Calcutá, nada disso. É eu estar verdadeiramente comprometido em ser uma pessoa melhor todos os dias. Mas aí está a pergunta de US$ 1 milhão. E falávamos da conversa que uma certa feita tive com o meu irmão mais velho, que se converteu ao judaísmo. E ele falava assim, Michele, sabe, eu tô aprendendo, ele comentou comigo, uma coisa que eu achei linda, ele falou assim, não confie em si mesmo até o dia da sua morte. Não confie em si mesmo até o dia da sua morte. Isso é o principal desse vídeo. Não temos como saber de maneira objetiva se estamos agindo bem ou se estamos agindo mal, porque a vida, ela possui um regente, um maestro, e esse maestro age de maneiras misteriosas, porque ele quer que nós tenhamos humildade. Ele não quer a gente muito seguro. Vamos entender direitinho isso. Não é que ele quer a gente inseguro, psicótico, não sei o que é a realidade, o que é a fantasia. Não, não é isso. Mas ele não quer a gente seguro bastante a ponto de que sejamos tomados pela intolerância e pela soberba do saber. Pela soberba da espiritualidade. Porque existe o ego espiritual. De eu achar que eu sou algo que eu não sou. Muitos espíritos iluminados e elevados caem nessa. Começam a estudar, falam bem, são versados, se dedicam sim, mas eles se orgulham daquilo que eles fazem. Eles se orgulham da caridade que eles fazem. Eles escutam alguém que precisa deles e eles falam, poxa, tá sendo bom agora, tá me dando dharmas aqui agora. Ele reconhece o bem que ele faz, ele precisa reconhecer. Porque do mesmo jeito que a gente tem que estar consciente do mal que fazemos, nós temos que estar consciente do bem que fazemos. E isso não é errado. Errado é eu atribuir àquela atitude um status que aquela atitude não tem.
Sabe quando nós somos mais novos e nós tiramos boas notas e aí a gente vai todo feliz pro nosso pai e pra nossa mãe e fala, ai, tirei 10, tirei 9, tirei não sei que nota. Eles falam, você não fez mais que a sua obrigação? Pode ser duro escutar isso, mas a bondade, a caridade, a benevolência, ela não é mais do que a nossa obrigação. É requisito humano a bondade. Se você não age com bondade, se você não age de maneira fraterna e caridosa, você está infringindo uma das leis condicionais do seu status de humanidade. O que nos difere a nós, das criaturas, dos seres mais primitivos, os animaizinhos e tal, é que Deus concedeu à criatura humana a possibilidade de conhecê-lo. Olha isso, que bonito. E se podemos conhecê-lo, é porque podemos nos relacionar com ele. Ele possibilitou a nós uma qualidade relacional que os outros seres estabelecem com ele de maneira instintiva, dentro do que eles entendem. Eles não têm noção de Deus, eles não sabem que eles estão sendo geridos e gerenciados, foram criados por uma fonte suprema de todas as coisas. Eles não têm essa consciência. Eles não podem aludir a isso, eles não podem alcançar isso. Entende, queridos? A pergunta de $1 milhão. Como saber se eu sou uma boa mãe, se eu sou uma boa pessoa? Não confie em si mesmo até o dia da sua morte. Mas nem por isso a gente não consegue tirar uma média. Porque a gente tem que saber. Eu sei. Eu não sou longe de perfeição. Longe, muito longe da perfeição estou. Mas eu sei, eu posso bater no peito, porque isso é uma realidade. Eu me dedico diariamente para ser uma pessoa melhor. Eu me dedico diariamente, é uma luta diária contra os meus maus instintos, contra as minhas más inclinações. Inclusive me expor aqui. É um ato de atacar o meu ego. É um ato de atacar o meu ego. Temos que atacar o nosso ego tantas vezes quanto possível no dia. Ah, eu não quero pedir desculpa. Ah, porque aí vou atacar meu ego. Ah, porque eu não quero falar em público. Vou atacar meu ego. Porque o ego, dentro da sua limitação, ele declina para extremidades. Então tem o extremo da luminosidade, que eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, e o outro extremo da negatividade, eu nada sou, eu nada faço, eu nada aconteço, tadinho de mim, eu sou um coitado, a Covid-19 é culpa minha, né? E essa é uma fala de um rapaz que certa vez estava participando de um grupo chamado Neuróticos Anônimos, essa informação chegou para mim, e ele lá na reunião de Neuróticos Anônimos, ele falou, eu acho que a Covid-19 é culpa minha. Olha que arrogância. É claro que é um distúrbio psiquiátrico grave, precisa de ajuda. Precisa de ajuda severa, até medicamentosa, sem sombra de dúvida. E acompanhamento psicológico, terapia e espiritualidade. Tudo em todas as vezes ao mesmo tempo. Mas olha que arrogância. A arrogância se destacou de tal modo na vida dele que carcomeu o cérebro dele. Comeu o cérebro dele a ponto dele achar que ele era muita coisa para ser ele o gatilho, o estopim da Covid-19 no mundo. Quanta arrogância se achar responsável por um fenômeno, por um evento de dimensões globais, fruto da espiritualidade maior, para que a humanidade baixasse a bolinha do ego. Em vez de baixar a bolinha do ego, o que a criatura fez? Elevou, se colocou no centro. O ser humano. Por que o ser humano não acredita? Por que o ser humano tem dificuldade de acreditar na existência de algo maior? Arrogância destes que não aceitam nada acima de si. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Quais são as maiores doenças da humanidade? É o egoísmo, é a vaidade e é o orgulho. Dessas 3 deficiências morais, desses 3 vícios, dessas 3 cegueiras morais, desenrolam-se todas as outras.
Mas Deus, na sua infinita bondade, permitiu ao ser humano o exercício da intelectualidade, do discernimento. Ou seja, precisamos saber quando agimos mal, mas devemos saber, especialmente quando agimos bem, e ter a consciência de que isso não nos torna mais nem menos, porque não fazemos mais do que a nossa própria obrigação, já que a bondade, a caridade é condição básica do ser humano, é requisito condicional de humanidade, porque esses seres humanos que estão agindo de maneira bestial, eles irão retroagir na escala. Não evolutivamente, mas na forma eles irão degenerar. Eles serão lançados fora. Irão para outras casas cósmicas, alinhadas com seu nível vibrativo de bestas. De bestas que eles fizeram a si mesmos. Mas podemos sim tirar uma média. Perceba que de toda a intenção emerge um propósito. A intenção é o anseio, né? A intenção é um princípio masculino de vontade de surgir, vontade de criar, o eu, vontade de manifestar me em tudo que isso compreende. Eu quero fazer uma música, eu quero fazer uma dança, eu quero fazer uma comida. Você está se manifestando nesse processo. Você se manifesta desde a idealização até o processo de materialização, e depois que o negócio está feito, você prova. Então, a intenção primordial, um impulso masculino de consciência, ele ansiava manifestar-se, né? E aí em comunidade com o feminino, ansiava provar-se. E daí o feminino tem a intenção de dar forma à intenção. A intenção de manifestar aquilo que se era, só que se era infinitamente. Só que se era abundantemente na origem de todas as coisas. Então, o propósito surgiu como uma atividade de materializar, de corporificar e de nutrir essa intenção, de dar formas individuais ao infinito, tanto quanto possível, em cada nível de escala evolutiva. Porque aqui nós temos acesso a certas qualidades de natureza, certas qualidades de manifestação, mas são qualidades ainda muito limitadas. Há muito mais para conhecer, há muito mais para experimentar. A gente não utiliza nem 10% da nossa capacidade física, da nossa capacidade cerebral, né? A gente enxerga muito pouco. Por toda a eternidade experimentaremos. A experimentação é natureza do ser. Nós devemos experimentar, nós devemos nos permitir a vida, não a morte. Devemos nos permitir o amor, devemos nos permitir, inclusive, chorar e sofrer. A gente tem que parar de se atribuir uma importância que a humanidade não tem. Nós não somos o centro do mundo. E esse pensamento egóico, eucentrista, desde sempre, né? A Grécia achava que estava no centro do mundo, a Terra era plana, a Grécia estava no centro do mundo. Olha isso. O Sol, as estrelas rodavam em torno da Terra. Olha isso. Olha o nível da arrogância do ser humano da Terra. E é por isso que o ser humano sofre. Porque ele quer suportar um fardo que ele é puro demais pequeno para isso. E nunca será grande o bastante para suportar o fardo da criação, o fardo de conduzir destinos. Nunca seremos grandes o bastante. Conforme nós formos ascendendo em consciência, o Criador vai dando mais responsabilidade para nós. Existem Cristos, como Cristo Jesus, existem Cristos cósmicos que são acima de Jesus, existem Cristos galácticos, enfim, e uma série de outras coisas. Existem reinados no plano espiritual. Existe muito, mas muita coisa. A gente não sabe nada, vezes ao cubo, vezes não sei o que lá. Mas conforme nós vamos nos depurando e vamos nos aproximando do Criador, mais Ele confia em nós responsabilidade. Ele confere a nós responsabilidade porque atingimos vibração, atingimos consciência para tanto. Então, Ele vai confiar em nós reinados. Existem reis no universo. Existem rainhas. Existem reinos
da mais variada fauna, flora, tudo que vocês podem supor, tudo que vocês podem supor e mais. A imaginação de vocês, de todos nós, é limitada por demais para alcançar isso. O próprio Cristo Jesus é rei de Nébadon, o universo onde a Terra está inserida. Nébadon é um subuniverso do complexo de Orvonton, que é um superuniverso, só que existem muitos mais. E temos dimensões dentro de dimensões dentro de dimensões, planetas dentro de planetas dentro de planetas, vida dentro de vida dentro de vida, consciência dentro de consciência dentro de consciência, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. E quanto mais a gente se eleva e quanto mais a gente se conecta com o Criador, quanto mais a gente comunga com o Criador e nos tornamos uma expressão viva dele, manifesta nesse mundo ou em qualquer outro, mais ele confia em nós para reger conglomerados maiores. Existem espíritos que se elevam tanto no crescimento que o Criador chega a ele e fala: meu filho, vou confiarei a você o curso de uma família. E aí você nasce uma mulher ou um homem para se tornar pai ou mãe de uma família que terá 10 filhos. Meu filho, você cresceu tanto numa outra existência que eu vou confiar a você um pouquinho mais de responsabilidade. E aí esse cara começa a se interessar e começa a querer se envolver com política e vai virar ali um prefeito, vai cuidar de uma cidadezinha. Aí esse cara vai crescendo tanto em amor, reverência ao sagrado, respeito a todos os seres, e ele fala: meu filho, você está crescendo tanto, eu vou confiar a você um poder maior, a sua próxima programação você será um presidente de uma república. E ele vai cuidar da vida de várias famílias. Olha isso, olha o karma de um político, hein? Deus me livre e guarde um karma desse nas minhas costas. Mas Deus me livre e guarde um karma desse nas minhas costas. Aí ele vai, ele cresce um pouco mais. Cresce, evolui. E Deus fala: meu filho, você cresceu tanto. Eu vou confiar a você o diretório do planeta inteiro. Olha isso. Olha isso. Aí você cresce um pouco mais na eternidade e Deus vai te confiando reinos. Vai te confiando postos cada vez maiores, que possuem as suas populações, que estão compatíveis com a vibração daquele reino. Só que você, que está cuidando daquela população, tende a ser normalmente mais evoluído que a população que está ali, que precisa da sua direção, que precisa da sua lucidez. Percebam que não existem trabalhos inúteis. Percebam a responsabilidade do trabalho de uma mãe e de um pai, que tem o papel de conduzir destinos de espíritos aqui na Terra, que nos chegam, que são, em sua maioria, tão doentes emocionalmente, tão doentes psicologicamente, e o pai e a mãe normalmente são também. Só que ele precisa se alicerçar para que ele possa amparar aquele que tem mais necessidade, que está cru de tudo. Ele mergulhou na densidade da matéria e ele esqueceu de todas as coisas. Ele esqueceu, ele está vulnerável. E está sujeito a toda a influência da cultura. No caso da Terra, no caso do Brasil, como está a cultura? Como estão as músicas? Como estão as novelas? Como estão os entretenimentos de maneira geral? Como estão os relacionamentos? Então a criança ali, apática, passiva diante daquilo, passiva. Ela não sabe, ela não discerne, isso é errado, isso é certo, ela está no esquecimento. Às vezes é um espírito muito elevado, mas ela está no esquecimento. Ele se torna refém da cultura. Ele se torna facilmente produto do meio, porque ele é facilmente sugestionado. Porque tudo o que ele está apagado. Pode ser que emerja no momento oportuno, dependendo dos estímulos que ele receberá desse pai e dessa mãe. Só que aí a gente olha as famílias, o pai e a mãe ouvindo músicas de baixíssimo teor moral. Baixíssimo. Músicas hipersexuais, músicas hiperagressivas. Tem muito rap que é extremamente agressivo, que é extremamente violento.
batalhas de rima. Eu falo, eu gosto muito de hip hop, gosto muito, muito mesmo. Mas não dá pra gente fechar os olhos para o que, em nível de consciência, acontece ali. Nem todo rap dá pra ouvir. Nem todo hip hop dá pra ouvir. Não dá. Né? O hip hop é a cultura, o rap é a música, né? Não dá pra ouvir tudo. A densidade é muito grande. Às vezes você coloca, se você é uma pessoa sensível, você começa a passar mal. Eu percebo. Se eu tô no ambiente, tá tocando uma música com teor moral baixo, eu já começo a passar mal. Não dá pra mim. Não consigo sustentar isso. Entende? Eu posso até ficar assim forçando, mas eu fico mal. Eu não fico bem, não. E tem pessoas mais sensíveis que eu que passam mal. Existem relatos de pessoas que chegam a vomitar em decorrência da densidade vibratória presente em uma música. Aí o pai e a mãe sentam para assistir essas novelas que eu, olha, vou me resguardar ao direito de dizer assim, nada do que está hoje na televisão presta. Eu não salvo nada. Eu não salvo nada. Eu não salvo nada. Salvo nada, coisa nenhuma. Entende? Sempre tem as suas exceções. Mas eu agora, né, não consigo nem pensar em nada para dizer também, gente, pode nesse que é seguro. Não consigo pensar em nada agora. Aí o pai e a mãe sentam com o filho e aí assiste a novela das 6, com cenas de sexo, cenas de lascívia e lubricidade explícitas. E a criança ali do lado, e a mãe e o pai falam, ele não entende não. Não entende? A cognição dele está ativa, o processo de apreensão dele da realidade. Isso está afetando ele em níveis energéticos, em níveis conscienciais, em níveis linguísticos, porque a linguagem vai moldando, vai criando conexões para ele, imagens e idealizações do que aquele conhecimento quer dizer. E aquilo vai sendo normalizado para ele, porque se os tutores dele agem com naturalidade frente ao inimigo, a criança entende que ele também deve agir com naturalidade. E desde cedo a criança vai naturalizando a besta. A besta camuflada de dramaturgia, camuflada de música, camuflada de influenciador. Influenciador das trevas. O pai e a mãe não se constrangem de deixar o filho não sei quantas horas. Ele não tem condições psíquicas, meu Deus. O cérebro, o lobo frontal dele, tudo, não está apto para ter contato com essa enxurrada de estímulos nocivos à mente, ao espírito, ao corpo. As crianças estão sendo condicionadas à bestialização desde cedo. E o pai e a mãe acham que tá bonito. A pai e a mãe acham que tá maravilhoso. Outro dia, uma forma de dizer, já tem muito tempo, tava eu no carro, eu não vou dar muita informação, senão vão saber do que se trata, né? Quem me acompanha, das pessoas mais íntimas. Tava eu no carro com duas pessoas mais velhas. E a pessoa B, que estava ao meu lado, estava com o filho do meu lado, com o celular. O filho, na época, tinha uns 4 ou 5 anos, escutando um desses cantores das trevas. Uma música que não tinha condição de criança nenhuma estar ouvindo. Não tinha condição de adulto estar ouvindo, que dirá uma criança. Com danças, assim, asquerosas. A letra asquerosa, a vibração asquerosa. E tava o bebê no colo da mãe, a mãe assistindo com o bebê aquilo. Gente, tem tanta coisa para falar sobre essa cena. Meu Deus. Eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso algum dia. E eu tava incomodado. E aí eu vou comentar. Só que aí, a pessoa B era uma pessoa problemática. Então, qual que era a possibilidade? De eu falar e ela me agredir. Eu falei, cara, eu não quero atrito, não sei o quê. E aí, às vezes, a gente fica até acovardado, porque as pessoas estão agressivas. Ela vai achar que eu tô falando por mal. Mas eu tava ali tendo mais preocupação com o futuro do filho dela do que ela mesma. Com o futuro do espírito do filho dela do que ela mesma. Mas a pessoa, que era uma pessoa mais velha que nós duas, estava no carro, e inclusive é uma pessoa muito minha amiga, e chegou e é uma dessas pessoas que não aguenta a língua dentro da boca. Essas que Deus gosta. Deus gosta dos ousados. Jesus gosta dos ousados.
os Exus, as pombagiras, eles gostam dos ousados. É desse tipo de gente que esse povo gosta. Mas ela não segura a língua na boca. Ela falou, nossa, mas tem condição de uma criança estar ouvindo isso? Naquele momento, eu queria levantar ela assim no ar e girar com ela e dar um beijo nela. Eu te amo. E aí a mãe falou assim, ai, fulana, realmente não tem condição. Olha o cinismo. Não tem condição, mas é aquilo, né? É aquilo. Ele vai acabar tendo que escutar, né? Ele vai escutar fora de casa. O que eu prefiro? Eu prefiro que ele escute comigo, porque comigo tá comigo, a gente vai, eu explico para ele o que quer dizer e tal. Eu explico para ele o que quer dizer e tal. E é melhor do que ele ir para a rua e ter contato com essa qualidade de informação e tal. Prestem atenção. Esse discurso dessa moça é um discurso delirante e imaturo. Se não for mau e perverso, como não me cabe fazer julgamento do valor moral dela enquanto espírito, eu vou então entender que é fruto de imaturidade e de delírio. Ela foi tão lobotomizada pela cultura que ela já não estava discernindo a realidade da fantasia. Se o mundo é um campo minado para todos nós, e se cabe ao pai o direcionamento do destino do filho, é no lar que o filho deve ter amparado e deve ter fortemente alimentado os bons valores e os bons princípios. Justamente porque o mundo é hostil a ele e a sua família, que são tementes ao Criador. Temência não é medo, temência é respeito. E amor, devoção, reverência ao Criador. Se o mundo é um lugar inseguro, dentro de tudo que essa palavra compreende, cabe ao pai e à mãe oferecer cultura dentro de casa para o filho, para que quando ele esteja na rua, ele saiba de que aquilo não é normal. Porque ele fala, cara, de onde eu venho isso não é normal. Porque quando ele estiver com os amiguinhos que quiserem levar ele para festas de degeneração, festas de exacerbação daquilo que ele tem de pior, ele vai falar, cara, eu não estou acostumado com essa energia. Ele vai sentir, ele reconhecerá que aquilo é uma violência, é um abuso energético para com ele. É a mesma coisa sobre instruir uma criança sobre o que é ou não abuso sexual, sobre o que é a tal da educação sexual. Só que não existe falar-se de educação sexual dissociada de um entendimento profundo do que é o espiritual, do que é o sagrado feminino, do que é o sagrado masculino, ponto. A realidade é essa. Eu não preciso que concordem comigo. O fato é esse. Qualquer educação sexual dissociada da essência do que é a sexualidade, do que é a vitalidade, do que são esses impulsos energéticos, não é educação sexual. É qualquer outra coisa. Mas a educação sexual necessita de um entendimento do interior, do íntimo, das consciências, das energias. E toda criança deve sim, desde cedo, aprender sobre educação sexual dentro disso. Dentro disso. E não só de maneira bioquímica. Toda educação sexual, como toda educação econômica, como toda educação política, deve estar amparada na educação moral, na educação espiritual. Porque essa é a realidade. Tudo isso é desdobramento da realidade espiritual. O estado do espírito, em tudo que isso compreende, desdobrará todas as outras searas. Toda a qualidade da sua relação com a vida. Entende? Então, essa mãe estava muito errada. O que ela deveria fazer era não escutar com o filho essa música, era estar escutando com o filho músicas edificantes. E quando passar esse tipo de música, ela tem que chamar a atenção. Filho, olha essa música, olha o que ela está falando. Você sabe o que quer dizer isso, meu filho? Olha o que ela está fazendo com o homem, olha o que ela está fazendo com a mulher, olha como ela vai pervertendo o que é o certo, o que é o errado. Nisso, meu filho, não tem Deus. Deus não está nessa música. Você passa mal, meu filho, olha como faz mal. E você vai conduzindo o filho a perceber que aquilo é mal. Você vai ativando no filho a consciência espiritual dele, o senso, a capacidade de discernir dele. A capacidade de discernir dele, material e espiritual. Então, queridos, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje.
E frente a esse mundo, muitas vezes a gente não sabe se nós estamos pecando por excesso de exigência, de rigor. Porque tem muitos pais muito elevados que têm os filhos e sabem disso, e os pais acabam ficando impassivos. E isso eu não admito dentro de casa. E às vezes o pai fica com medo. Será que eu estou pecando com meu filho? Será que eu estou sendo muito rigorosa de não deixar ele para festa? Será que eu estou sendo rigorosa de deixar ele de castigo? Não está sendo rigorosa, não. Está agindo certo. Tem que colocar limite. Tem que colocar limite, porque isso é uma responsabilidade. Depois o chicote vai ricochetear na sua bunda astral. O que você deixou de fazer, o que você fez. E o que deixou de ser feito pelo que você deixou de fazer. Bem ou mal. Ele é sua responsabilidade, é isso que você entende. Essa criança é uma responsabilidade. Pode ser que o teu filho dê uma coisa. Pode ser que o seu filho dê uma coisa. Mas se você pecou tentando acertar no sentido de levar todas as suas dores maternais ou paternais para o Criador, pedindo orientação, veja bem, assim como o namoro, assim como o casamento, o matrimônio, não é a 2 mais a 3, sempre com a figura de Deus, a criação dos filhos também. Não existe nada na sociedade que possa ser dissociado da presença do Divino Criador. Tudo que se distancia do Divino Criador dá ruim. Se você não sabe se você é um bom pai ou uma boa mãe, leva para ele as suas dores, as suas angústias enquanto mãe e pai. E peça para ele te ajudar a lidar com aquele filho. Aquele filho em específico. Porque o outro filho em específico é uma outra criação, porque é um outro espírito. Mas a base do amor, do respeito, da caridade e da justiça devem se fazer presentes toda a vida. Entende isso, queridos? Mas falávamos dos propósitos e dos princípios. Como eu sei se eu sou uma boa mãe, se eu sou um bom ser humano? Normalmente, esse sentimento de ser bom, né? Na verdade, ela estava querendo dizer, eu estou cumprindo com o que eu deveria cumprir na sociedade, eu estou cumprindo com o meu papel cósmico no mundo hoje. E você saberá disso estudando sobre feminilidade, porque você é uma mulher. Se debruce sobre o estudo da feminilidade, se pergunte o quão eu tenho conseguido ser feminina no meu dia a dia. E ser feminina não significa que você não fará uso de atributos masculinos, mas quando você os fizer, você os fará de maneira consciente. E isso denota alta maturidade da sua parte. Porque se você polariza para o masculino sem consciência do que você está fazendo, isso denota imaturidade. Você é refém de impulsos inconscientes. Você é refém de hábitos inconscientes. Você é uma pessoa que não tem autocontrole, que não tem autodomínio, que não tem autoconsciência. Então a nossa felicidade e a nossa satisfação com a vida, ela está muito próxima do cumprimento do nosso propósito. Entende isso? Quanto mais a mulher vive o seu propósito de feminilidade, isso é amplo e abrangente, mais ela tende a ser feliz, mais ela se sente feliz. Quanto mais o homem cumpre o seu propósito de masculinidade, mais ele se acende, mais ele se sente homem, mais ele se sente másculo, mais ele se sente bem com a vida, porque ele está tomando a responsabilidade nas mãos. E a mulher amadurece aprendendo a relaxar, a soltar a mão do controle e confiar em Deus. Entende isso, queridos? Um indicativo de que você está fazendo certo é o sentimento de paz interior, mental e espiritual. Um indicativo de que você está fazendo certo, porque quanto mais nós estamos próximos de Deus, quanto mais nós servimos a Deus, mais o influxo dele aumenta em nós. E mais feliz ficamos. Mais gozamos da alegria e do prazer de tê-lo. E as pessoas à nossa volta se sentem bem. As nossas relações tendem a ser mais frutíferas, inclusive materialmente. Mas isso não é determinante na Terra, porque a Terra é um mundo de provas e expiações. Há que se dizer
Muitas pessoas estão muito bem no seu compromisso com o Criador, no seu papel de homem, no seu papel de mulher. Muito, tá lindo, tá muito bonito tudo que eles estão vivendo. Mas a vida deles está caótica. E o motivo disso pode ser inúmeros, queridos. Cada caso é um caso. Às vezes, justamente porque a sua luz está tão grande, você está incomodando as pessoas ao redor que estão muito mal. Aí os espíritos inferiores se aproximam deles para desestabilizar você. Já que ele não pode tocar em você, ele vai usar quem pode tocar você. E aí a gente tem que ter discernimento. Esse pensamento é meu? Esse pensamento é de quem? De onde vem esse pensamento? De onde vem esse sentimento? Eu mesmo que quero fazer isso? Ou será que isso está sendo sugerido para mim? Isso tem Deus? Entende? Ai, mas eu não sei mesmo saber se isso é de Deus. Como que eu sei se é de Deus ou se não é? Você tem que pensar assim. Eu gostaria que fizessem isso comigo se eu fosse agir exatamente desse jeito. Eu gostaria que fulano agisse desse jeito que eu quero agir com fulano. Jesus já havia dito isso. Na dúvida, vocês têm que se perguntar: se fizessem exatamente isso comigo, nas mesmas circunstâncias, eu gostaria? Me deixaria feliz? Traria tranquilidade ao meu coração e ao meu espírito? É isso que vocês têm que observar. Só que esse discernimento, esse nível de entendimento de si, de feminilidade e masculinidade, vocês alcançarão estudando, meditando, cultuando o sagrado dentro de vocês. Num relacionamento íntimo, intransferível, que a criatura estabelece com o Criador. Deus é um só, mas a relação que ele estabelece com cada um de nós é absolutamente personalizada e intransferível. Você nunca terá a experiência com Deus que eu tenho, do jeito como ela é, e a recíproca é verdadeira. Não pense, pois, se você é uma boa pessoa ou se você é uma boa mãe. Reflita antes se Deus na sua vida, se Deus tem podido se manifestar tanto quanto ele pode se manifestar na sua vida, de maneira integral, dentro daquilo que você se permite ser acessada por ele. Entende? Quando você estiver corrigindo a sua filha, você pergunta assim: será que eu fui o melhor que eu pude ser enquanto mãe nesse momento? Será que Deus se fez presente agora? Quando você for para o trabalho, você fala: será que eu deixei Deus atuar através de mim no meu trabalho tanto quanto ele poderia ter atuado? Entende, queridos? Leva para o alto. Porque a verdade é que ele é o único que pode responder a você. Se você está mais em conformidade com a missão que lhe foi dada ou não. Eu e ninguém tem como avaliar isso. Mas nós podemos tirar uma média. Fato é, quando nós estamos servindo a Deus, mesmo quando a gente está na meleca, sobretudo fisicamente, do ponto de vista da matéria e do dinheiro, nós tendemos a estar bem. Porque um algo em nós nos diz que tudo ficará bem. E isso é um indicativo de que nós estamos servindo a Deus. Mas não significa que você não vai errar. Entende? Não significa que não vai errar. Tem muitos espíritos que estão servindo a Deus muito, mas erram, eles não são perfeitos. Esse é o problema da humanidade. Deus pede, ele pede proatividade, ele pede dedicação, mas ele não está pedindo perfeição de ninguém. Mas ele quer saber que a gente tentou tanto quanto possível nos limites das nossas forças, sermos melhores. Isso ele quer saber. Inclusive a maternidade e a paternidade, que é um trabalho sublime, sublime assim, para exercitar amor e devoção ao Criador. Sublime trabalho de abdicação de si, em respeito ao Criador, que confiou o seu Filho, nossos irmãos em espírito, nas nossas mãos, para que pudéssemos encaminhá-lo e nutri-lo com as leis verdadeiras, para que no futuro esses espíritos não viessem a se afastar do caminho divino. Assim é. Então,
Não estejeis preocupada com isso, mas preocupe-se antes em dar o seu melhor. E o seu melhor é mais do que o suficiente. E quando você tiver dúvidas no seu coração, pergunte a Deus. Leve a dúvida para Ele. Ore da seguinte maneira: Senhor, eu rogo a Ti uma solução plena e perfeita para este ponto e para esse objeto específico da minha vida. Senhor, a minha filha agiu assim, não sei de que jeito. Eu não quero agredi-la, eu não quero utilizar de força física, mas eu também não sei o que fazer, porque eu acredito que o que ela ou ele fez é grave demais. Como eu posso fazer? Qual que é a medida certa da correção que eu posso dar aqui? E ele vai te levar uma segurança no coração. E ele vai te intuir. O que você pode tirar do seu filho ou da sua filha por quanto tempo? Não tenha medo de ser dura. A justiça divina é dura, gente. É implacável. Só que ela é aplicada com amor. Mas nem por isso é menos doído. Pergunta aí para os encarnados que estão no vento, estão colhendo o que plantaram lá atrás. Pergunta se está leve. Com certeza não está. Mas tenha uma certeza. Está bem mais leve do que deveria estar. Como eu sei? Porque Deus, na sua infinita bondade, sempre ameniza as coisas para os seus filhos. Porque não alegra o coração do Pai nos ver sofrendo. Então, mesmo que a gente mereça sofrer determinadas coisas, Ele cuida para que a gente pague aquele débito parcelado, amenizado, ele tenta amortizar ao máximo os nossos débitos. Inclusive na criação de filhos. Às vezes nós criamos filhos problemáticos, porque em outras vidas nós fomos filhos problemáticos. Quem com ferro fere, com o ferro será ferido. Essa humanidade romantiza muito a misericórdia divina. Vocês romantizam, vocês acham que Deus é Deus, os espíritos superiores são, uns boçais, assim, bobões. Não é assim. A justiça divina é reta. A justiça divina é fogo. Vai falar grosso. Vai falar grosso com o espírito que é a justiça que está encarnado, para você ver se você não vai levar uma invertida daquelas, bem gostosinha, bem aplicada. Vai falar o que você não deve para espírito que é reto e que não admitirá que você saia ileso da sua ousadia infeliz. Vai falar. Se vocês querem entender um pouco como funciona a justiça divina, estuda através de livros sérios, de médiuns sérios, o trabalho dos Exus e das Pombagiras. Por aí vocês tirarão uma média de como a justiça divina é. Porque eles são os aplicadores do karma. O karma é o impositivo da lei. Então não tenha medo de ser duro, de colocar limites. Só que tudo isso nós podemos fazer, especialmente nós que somos mulheres, através da nossa feminilidade. A gente não precisa se brutalizar para isso. Mas pode ser, dependendo das pessoas, que nós nos vejamos, sim, na necessidade de utilizar uma voz mais imperativa. E tá tudo certo, isso não te faz menos mulher ou menos feminina. Você só tem que saber que você está fazendo uso dessa energia de maneira consciente e não inconsciente. Entende? A incisividade é um artifício luminoso. Ela não é ruim ser incisivo. Falaremos um vídeo sobre essa comunicação. A incisividade é necessária muitas vezes. Você está na Terra. São espíritos rebeldes, agressivos, violentos. Nem sempre você poderá falar manso com as pessoas. Nem sempre.
Não tem como. Porque senão as pessoas vão montar em cima de você. Ser bom e ser otário são coisas completamente diferentes. Ser feminina, ser leve, ser simpática, ser empática, ser doce, ser afável, ser mansa e ser otária são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Elas não se relacionam. Então, relaxa. Porque muito do que a Terra julga como errado, não só não é errado, como é mais que certo. Você terá uma lucidez disso, não pela ação em si. Não são as nossas ações em si mesmas que determinam se foi certo ou foi errado. É o desdobramento disso na eternidade dos nossos espíritos. Os frutos daquela ação, se foram bons ou maus, que determinarão se aquilo foi certo ou errado. É assim que Deus julga. Ele observa os frutos da ação. Ele observa as consequências da ação. Ele não observa a ação em si mesma. Certo? Espero ter ajudado na sua dúvida. Espero ter levado um pouquinho de leveza para o seu dia. Que a Divina Providência vos abençoe. Leve discernimento para você. Mais consciência, mais feminilidade, mais mansuetude, mais razão, mais masculinidade, dentro e fora. Quanto mais feminina é a mulher, mais ela aumenta a masculinidade no seu interior. E isso é longe, isso é profundo. Isso são bênçãos divinas para a mulher, que é cada vez mais resguardada pelo Criador, através dessas figuras masculinas, através da manifestação desses atributos de masculinidade, mesmo que venham através de outras mulheres, não tem problema, que vão dando à mulher mais segurança para que ela possa fluir na sua feminilidade. Isso é profundo, isso vai longe. Certo dia falaremos mais sobre isso. Certo, queridos? Muito obrigada e até o próximo vídeo.